os gurus de Unix, Linux usando de monte MacBooks, monte. Porque é uma máquina flexível o suficiente para rodar o que ele quiser e já sabe que o hardware é bastante bem construído também. E às vezes é uma preferência clara dos caras muito geeks, assim. Nos últimos anos vocês têm visto um monte de maçãzinhas, né? Onde se juntam nicks sempre tem maçãzinhas. Eu tenho muitos amigos que trabalham no Instituto de Física da USP e todos eles estão começando a adotar Macintoshes por essa versatilidade e confiança. Também, né? Qualquer marketor roda Windows perfeitamente. Roda Windows lindo, né? E até o mesmo tempo que o macOS. Eu tenho um amigo que comprou o Mac, simplesmente limou fora o macOS e colocou o Windows. Né? Roda Windows direto no Mac. Porque é um hardware confiável para fazer isso. Né? Existem até os radicais que falam que o desempenho é até melhor. Vamos conversar um pouquinho também sobre o início do seu trabalho. Quando você, como artista gráfico, quando você começou a trabalhar com artes gráficas e se já foi com uma ferramenta de informática? Isso é bem interessante. Isso é bem interessante porque eu estava fazendo eletrônica para virar um engenheiro de eletrônica, né, ligado à eletrônica digital. Aí entrei numa empresa que fabricava equipamento digital para comunicações, que era super vanguarda ainda, né? Que época era isso? Finzinho dos anos 80, 99, 90, por aí. E dentro dessa empresa o patrão era um cara bastante visionário, assim, era um cara bem bacana que ele sacou que seria muito interessante investir o quanto antes em computação gráfica. E já com um pouco de intenção de criar um negócio paralelo, né? Envolvendo computação gráfica. E quando você falava em computação gráfica, você pensava em máquinas como Cytex, VAX, né? Supercomputadores, e computadora Pixar. Mas o que a gente tinha lá? Tinha um PC XT de 8 MHz, né? Que rodava um programa chamado Storyboard da IBM, que seria um pouco como um Flash, naquela época totalmente baseado em pixel. E depois eu evolui para outros PCzinhos, aí apareceu o DTP, a impressora laser, o Ventura Publisher, né, que foi o primeiro programa de TP que eu botei. Comecei a fazer a documentação eletronicamente, comecei a fazer designs de equipamentos usando o Paint, que não era esse Paint que temos no Windows, era uma versão mais avançada, apesar de ser nessa época, né. Senti falta de um programa de vetor, comecei a ver muitas matérias nas revistas sobre programas de vetor, que basicamente eram os que a gente conhece hoje, né? Illustrator, Freehand, Corel e mais uns 2 ou 3. E falei, isso aqui seria interessante de botar a mão, mas ainda não consegui. Mas aí eu já estava fazendo toda a editoração eletrônica, então passou um tempo, quando eu saí dessa empresa, fui para trabalhar já numa revista fazendo a edição dela. Só que aí era uma mistura de editor de texto e de arte, que é uma coisa que sempre fui depois disso, né? Isso na época em que a gente ainda não tinha poder de computação para incluir fotografias dentro das revistas. Você tinha que indicar para o birô que ia fazer o fotolito mais ou menos como seria a foto na diagramação. Isso é final dos anos 80, começo dos anos 90? 92, porém. Eu trabalhei na revista Náutica, que é uma revista que até hoje está super bem aí, e o dono também é a mesma coisa, um cara também com uma visão mais ampla, e ele deu um jeito de trazer um monte de Macintoshes e ele equipou toda a redação com Macintoshes e até o contabilidade e o financeiro era tudo com Mac. Você tem um modelo que era usado lá na época? A gente usava o 2CI e o Classic 2. Né? Então, tudo rodando PageMaker 4, sistema 7.01, que já tinha um gerenciamento de fontes bacana, então era muito agradável. Também era isso, para fazer a saída para fotolito, a gente não tinha saída direta, imprimia numa laser de alta qualidade, então o birô tirava foto daquilo. Era meio maluco, era uma coisa híbrida, né, do digital com analógico. Depois foi para a Folha de São Paulo, que já era totalmente digital, eles tinham feito a transição total para digital há pouco tempo. Então era um monte de Macs também na editoria de arte, que é um núcleo dentro da redação, né? Ao redor da arte ficam todas as editorias lá na redação da Folha. E eu fui lá para ser infografista, desenhando no Freehand. Então também era uma rede fantástica de computadores com um monte de profissionais e a gente tinha muito passar a bola um para o outro, era um trabalho de equipe muito bom. Aí fiquei 2 anos na Folha. Aí apareceu a Macmania. A Macmania apareceu final de 93, começo de 94, e foi realmente uma investida kamikaze de um grupo de rebeldes que queria muito fazer essa revista e não interessa como, e realmente eles
foram assim, começou com uma super aventura. Eu não participei da fundação. Eu apareci numa matéria que já no número 6 da revista, só que eu entrei para trabalhar nela mesmo em torno do número 25, mais ou menos. Já tinha acontecido um monte de coisas assim. Mas depois foi virando a parte da família Maquimania, né? E pouco tempo depois nós temos também a Magnetic, que seria uma Maquimania, só que mais geral, falando de tudo da informática, uma coisa mais parecida com uma Wired, talvez. Né? Mas isso eu lembro da Magnetic, mas era mais no final dos anos 90, né? 98, 99. 98, a Magnetic, na verdade, ela ficou em gestação mais de 2 anos até sair. Aí, quando deu para ver que o formato revista não tava empolgando muito, passou a ser só o website, e foi uma aposta inteligente, né? Logo depois veio outro projeto Showdoc, que foi a Topografia, né, que é uma revista totalmente de designers gráficos, assim, só o filé, né, as coisas mais bacanas que rolam em artes gráficas envolvendo tipografia e caligrafia, com a edição do Tony de Marco e do Cláudio Rocha, né, até hoje tem uma ligação com eles. E agora acabou de sair o número 8, né, uma revista bem anual, né, sai uma a cada semestre mais ou menos. É uma revista livro de baixíssima tiragem, assim, é uma coisa bem seleta. Né. E hoje você está colaborando com a atual Mac+, que mais? Foi assim, a Maquimania acabou, uma parte dos colaboradores, inclusive o fundador da revista, que é o Inar, foram para Digerati, e lá eles criaram um novo projeto mais atualizado e refundaram a revista como o Mac+. Né. Não, na verdade, não é o mesmo produto. Um é inspirado no outro. E você escreve também para... Agora você não está escrevendo só para Mac, você está escrevendo para Windows também? Para Windows eu não escrevi sobre Windows, eu escrevi sobre fotografia amadora, né, que é um assunto que estava assim, na lista de desejos dos leitores da revista. Né, fotografia amadora, como otimizar a sua fotografia, não necessariamente envolvendo o computador. Na Mac+, eu estou abordando esse tema também, mas aí mais ligado ao uso do Mac. Né, trabalhando com iPhoto, Lightroom, Photoshop, todas essas coisas. E o que vier pela frente. Né. E você disse que também está começando a colecionar máquinas fotográficas, então... Essa é uma coisa meio incidental, né? Meio acidental. O que aconteceu é o seguinte, eu fotografava com reflexo de filme, aí botei ela de lado porque digital era tão confortável. Aí fiquei, acho que 5 anos fotografando só com câmerazinhas pequenas digitais, até uma hora que deu uma saudade assim, e fui atrás de uma outra máquina reflexo de filme, e redescobri o mundo e vi as fotos que fazia em filme e falou assim, na digital eu não estou conseguindo esse tipo de qualidade de imagem. E aí eu tive que me reinventar como fotógrafo, descobrir onde que está a magia, o segredo. Então agora eu pego máquinas para testar, né? Estou bem informado. Então. De um grande amigo meu assim que deixou para mim a título de empréstimo, né? É um empréstimo interessante porque eu posso usar, ele pode usar quando precisar também. E essa máquina aqui é um tipo de um Macintosh da época dela, que é a Canon T90, que tem um monte de características revolucionárias no design dela, que influenciaram todas as máquinas desde então, né? Essa aqui é, se não me engano, é 86, a EOS, o padrão EOS saiu em 88, né? Então essa daqui deve ser de 86, 87. E esse design ergonômico, esse design fluido aqui, foi a primeira câmera profissional com isso aqui, né? Todas as outras eram umas caixinhas antes dela. Então, mas ela foi a última máquina que teve suporte a esse tipo de lente aqui, né? Que é o padrão FD. Aí eles lançaram a EOS, que é o que está até hoje. Que são lentes controladas eletronicamente, né? Com motores internos e tudo mais. Né? Então, mas essa aqui já aplica alguns dos princípios de ergonomia que depois foram usados por todas as outras máquinas, como por exemplo, um grip envolvente, o botão de disparo para frente, a rodinha aqui, coisas para o polegar aqui. Né? Então foi uma grande sacada. E nas compactas tem uma coisa engraçada, porque todo mundo tem um monte de modelos de compactas, mas o público que compra não está explorando elas e ao mesmo tempo está insatisfeito. Assim, não chega a aproveitar tudo que elas podem dar, mas alguma coisa não está legal. Então, talvez muita gente se encha e passe a usar celulares que tiram fotos com melhor qualidade. As compactas tendem a ficar mais sofisticadas.
também. Zooms compridos, muitos megapixels, funções malucas para detecção de sorriso em rosto, essas coisas, né? É interessante. Gravação de vídeo de alta qualidade em HD também. Exato. 10, eu já vi 1080p em máquina fotográfica também. Agora sim, tanto a Canon como a Nikon agora tem máquinas reflex que incrivelmente capturam vídeo de alta qualidade também. Está começando a fundir. E tem vários fotógrafos que estão ficando entusiasmados, falando, olha, é mais uma linguagem legal para integrar. Né? Então, quem tem a cabeça aberta está achando muito interessante essa conjunção de vídeo com foto.